Meus alunos, nesta videoaula continuaremos o capítulo 7, que fala aí do Iluminismo e a formação dos Estados Unidos. Nas videoaulas anteriores, abordamos justamente o início desse capítulo, apresentando aí a enciclopédia virtual, fazendo uma conexão com a enciclopédia de Diderot, que impulsionou as ideias iluministas no século 17, 18, bem como foi colocado um vídeo apresentando a trajetória dessa enciclopédia virtual. O iluminismo, trabalhamos esse conceito, que é um movimento de ideias que se desenvolve aí na Europa, ou desenvolveu na Europa no século 17 e 18, mais precisamente na Europa ocidental, que vai ter como o centro a razão, que consequentemente vai estar relacionada ao progresso, dando um otimismo para a sociedade, e o desenvolvimento da ciência é impulsionado nesse período. Não que os iluministas vinham negar a existência de Deus, como muitos foi mencionado aqui na videoaula anterior, mas pelo contrário, eles não negavam a existência de Deus, porém a superstição religiosa era contestada e a ciência valorizada nesse período. Apresentamos ainda os pensadores principais da época, o Voltaire e a liberdade de pensamento. Fiz uma correlação com o Brasil com relação à liberdade de pensamento, que hoje é discutida assim de uma forma veemente nos meios de comunicação, principalmente com as disputas dos três poderes, e também foi apresentado o pensamento aí de outros pensadores, como no caso Montesquieu, a origem dos três poderes, que um poder vai freando o outro e nenhum dos poderes pode entrar na esfera de atuação do outro, o que tem acontecido nesses últimos dias aqui no Brasil. Porém, essa discussão ela vem desde as ideias aqui de Montesquieu, dos três poderes, sendo que além de Voltaire e Montesquieu temos Rousseau, e Rousseau vai falar aí da vontade geral, da população, sendo que há um contrato social entre o governante e a população, e essa vontade geral deve prevalecer. A enciclopédia, como bem falei, de Diderot, ela vai dar lucratividade para os seus editores na época e vai influenciar diretamente, o iluminismo vai influenciar a economia, sendo que o mercado na época está em transição, saindo do mercantilismo, que era o foco de crítica do iluminismo, e uma valorização de uma nova sistema econômico, vindo aí o capitalismo. E Adam Smith, ele vai trabalhar o conceito de liberalismo econômico em contrapartida aí aos fisiocratas, ou também principalmente ao mercantilismo, dando valorização aí à não intervenção do Estado. Falando sobre Adam Smith, na videoaula anterior não foi possível ver todo o vídeo, mas nesse momento veremos a continuidade desse vídeo. Adam Smith nasceu em Kirkcaldy, perto de Edimburgo, na Escócia, em 1723, filho de um fiscal da alfândega e de sua segunda esposa, e viveu até os 67 anos. Conhecido como o pai da economia moderna e o mais importante teórico do liberalismo econômico, graduou-se em Humanidades aos 17 anos na Universidade de Glasgow, centro do iluminismo escocês, e pós-graduou-se em Filosofia em Oxford, estabelecendo-se como conferencista de ética em Edimburgo. Aos 27 anos, de volta à Universidade de Glasgow, agora como professor, lecionou lógica e depois filosofia moral, isto é, teologia, ética, jurisprudência e economia política. Aos 35 anos, tornou-se reitor. No seu círculo de amizades, convivia tanto com James Watt, engenheiro escocês que viabilizou a máquina a vapor, propulsora da Revolução Industrial, como com David Hume, filósofo escocês, ou ainda com os experientes mercadores do comércio colonial, que o atualizavam sobre economia na prática. Em 1759, Smith publicou seu primeiro livro, A Teoria dos Sentimentos Morais, sobre a natureza humana, suas paixões, seu egoísmo. Para ele, os homens possuíam uma voz interior, com sentido moral, que os aconselhava sobre seus atos.
Convidado a ser tutor do Duque de Buccleuch no ano de 1763, Smith levou-o a estudar em Toulouse, Genebra, Londres e Paris, onde conheceu os iluministas e suas ideias de liberdade, que inspirariam a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. Depois de frequentar os cafés literários de Paris, onde os iluministas divulgavam suas teses, Smith retorna à sua cidadezinha, contaminado por Voltaire, que defendia todas as liberdades de pensamento, da imprensa, de religião e também liberdade da economia. Por quase 10 anos, Smith investigou as causas e a natureza da riqueza dos países, origem do seu livro A Riqueza das Nações, que acabou publicado em 1776. Sua obra cumpriu o papel ideológico de respaldar o combate aos privilégios e restrições, que caracterizavam as políticas mercantilistas da monarquia de então. Enquanto os mercantilistas diziam que a riqueza de uma nação é o quanto de dinheiro ela possui, Smith retrucava que a verdadeira riqueza de uma nação vem do trabalho e do fluxo de mercadorias e serviços que ele produz. Smith dizia mais que a capacidade nacional de produzir se baseia em duas coisas. Uma, na divisão do trabalho em muitas pequenas tarefas feitas por especialistas, e duas, na acumulação do capital. Smith afirmava também que a riqueza não vinha só da herança, como pensavam os aristocratas, mas que podia ser produzida e não apenas pela agricultura, como acreditavam os proprietários rurais, porém por uma nova atividade, a recente indústria. Smith causou frisson com a sua tese de que o bom coração ou a simpatia do ser humano pelo bem-estar dos outros não eram assim tão altruístas. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelos próprios interesses. Apelamos não à sua generosidade, mas ao seu amor próprio, pois nunca os comoveremos pelas nossas necessidades, mas pelas vantagens que eles podem obter. Ele afirmava que tudo funciona melhor em um ambiente onde o homem tem liberdade para empreender, movido por uma espécie de mão invisível que o empurra naturalmente ao lado certo. Mão invisível que os franceses chamavam de laissez-faire, traduzindo, deixa fazer. Se há um produto em abundância, o preço baixa, dizia Smith. Por outro lado, se um produto é raro e difícil de encontrar, o preço sobe e as pessoas se dispõem a pagá-lo. É aí que entra a mão invisível, apontando ao empresário o caminho onde investir para lucrar, ao mesmo tempo em que faz o bem. Vale dizer, só obterá lucro quem melhor servir a sociedade. Vencer a concorrência não requer apenas a venda pelo menor preço, mas também a criatividade, as invenções que aperfeiçoam os produtos, os serviços e as artes. Smith defendia a livre competição e a não interferência do Estado no mundo dos negócios. Ao Estado, ele dizia, cabe manter a ordem, proteger o patrimônio, construir obras de infraestrutura e cuidar da educação. Todo indivíduo está continuamente se esforçando para achar o emprego mais vantajoso para o capital que possa comandar. É sua própria vantagem, de fato, e não a da sociedade, que ele tem em vista. Mas o estudo de sua própria vantagem, naturalmente, ou melhor, necessariamente, leva-o a preferir aquele emprego que é mais vantajoso para a sociedade. Ao longo do século XX, o pensamento econômico teve duas correntes principais. O economista americano e prêmio Nobel Milton Friedman, que se posicionou a favor do laissez-faire e do livre mercado, e o economista britânico John Keynes, que defendeu o fim do laissez-faire e a intervenção do Estado na economia. Para Keynes, o altruísmo social através do Estado poderia se unir com os instintos do ganho individual da livre iniciativa, aperfeiçoando assim o capitalismo. Em março de 2007, Adam Smith saiu das prateleiras das bibliotecas e ganhou as ruas da Grã-Bretanha estampado nas cédulas de 20 libras. Como se vê, continua atual. Então percebemos aí que as ideias de Adam Smith foram de suma importância para o desenvolvimento do capitalismo.
O liberalismo, idealizado por ele, é visto aí como um fator de desenvolvimento. Algumas correntes veem o contrário, porém, temos aí a importância do pensamento liberal de Adam Smith para a economia. E como fazer com essas ideias que o iluminismo trouxe naquele momento? E aí entra a figura do despotismo ou do déspota esclarecido. Então, as ideias iluministas elas foram aplicadas por alguns monarcas absolutistas como estratégias do seu governo, sem necessariamente deixar de lado ali o absolutismo. Então, esses monarcas absolutistas ou esses monarcas agora esclarecidos, eles pretendiam modernizar ou reformar e enriquecer seus domínios e ampliar seu poder, prestígio e fama, sem deixar de ser um monarca absolutista, apenas trazendo uma nova idealização, novas estratégias. Então, Frederico II da Prússia foi o déspota esclarecido de maior prestígio da época. Ele vai abolir aí as torturas aplicadas aos presos em seu país. Ele criou escolas de ensino fundamental, incentivou as letras, as artes e as ciências, empreendeu a modernização de várias regiões da Prússia e dirigiu pessoalmente a reforma de Berlim, a capital do país na época. Na imagem aí de 1731, representa o rei Frederico II da Prússia inspecionando com seu secretário os domínios reais no interior da Prússia. Sendo que o despotismo esclarecido, ele foi essa tentativa de permanecer justamente absolutista, mas trazendo as ideias dos iluministas. José II da Áustria, ele vai adotar a tolerância religiosa e implementou as reformas visando a modernização de seu país. E Catarina II da Prússia mandou construir escolas, fundou hospitais, dirigiu a reforma da capital, São Petersburgo, e combateu a corrupção nos meios civis e também religiosos. Além deles, temos o Marquês de Pombal, 1699 a 1792, foi ministro de Dom José I e decretou a abolição da escravidão africana e a fundação da imprensa régia, expulsando os jesuítas das colônias portuguesas. Então, Marquês de Pombal, com a sua atuação, teve uma influência direta aqui no Brasil, uma vez que o Brasil, na época, era colônia de Portugal. Além desses aí, tiveram outros. E a obra modernizadora de Pombal imprimiu novos rumos à cultura do Império Português. Pois bem, até aí nós vimos a influência do iluminismo ou as ideias iluministas influenciando alguns governos lá na Europa. Porém, não ficou restrito apenas à Europa as ações dessas ideias iluministas. Essas ideias iluministas também chegam aqui na América do Norte, e aí vai desenvolver aí uma população que consequentemente vai levar aí uma independência. As 13 colônias da América do Norte, hoje os Estados Unidos, ganham cada vez mais uma força política a partir dessas ideias. Então há uma relação a priori entre a Inglaterra e essas 13 colônias. Percebemos aí no mapa que na Guerra de 7 anos ou dos 7 anos houve uma redistribuição dessas terras. Então, desde o início da colonização, as 13 colônias, eles desenvolveram sentimentos de autonomia em relação à metrópole, no caso aí a Inglaterra, e também desenvolveram hábitos de um autogoverno. Eles tinham essa autonomia já desde os primórdios. Então, a partir da segunda metade do século XVIII, o governo inglês ele mudou sua política colonial, passando a oprimir aí a colônia. Isso vai ter um desfecho mais na frente favorável à independência dos Estados Unidos. E fatores que contribuíram para essa mudança foram os seguintes: primeiro, a concorrência que os produtos americanos faziam aos ingleses no mercado externo. Isso vai estimular
aí essa estreita relação do governo inglês adotando medidas opressivas com a colônia por causa da concorrência desses produtos, além das guerras entre a Inglaterra, que é onde ela se envolveu, no caso é a Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra com a França, vai fazer com que haja aí uma maior opressão na colônia americana. Ao lado aí nós temos esse mapa já abordado, que na guerra entre a França e a Inglaterra, ou chamada aí a Guerra Franco-Índia, e na Guerra dos 7 Anos, os habitantes das 13 colônias, eles ganharam experiência na formação, né, de unidades militares e também no combate armado, elemento importante aí nas lutas travadas contra a metrópole inglesa. Então essas guerras ajudaram os norte-americanos a se armarem, até pegar estratégias de guerra para lutarem pela sua independência posteriormente. Temos ainda aí para recuperar das enormes despesas de guerra que se havia envolvido aí a Inglaterra na época, ela baixou uma série de novas leis que foram desfavoráveis aos colonos na Inglaterra. E essas leis vão ainda acirrar cada vez mais os ânimos que desencadearão aí na independência dos Estados Unidos. Sendo que a primeira lei aqui, a Lei do Açúcar de 1764, faz com que os impostos sejam elevados do açúcar e derivados da cana e de artigos de luxos, de vinho e café importados pelos colonos, então já traz essa dificuldade. A lei do selo também determinava que todos os contratos, jornais, cartas e documentos públicos deviam receber um selo real, o direito arrecadado com a venda dos selos eram destinados aí à coroa inglesa. E também temos a lei do chá, onde o governo inglês concedeu à Companhia das Índias Orientais o monopólio da venda do chá para as 13 colônias. Com isso nós temos essas 3 leis que são desfavoráveis aos ingleses, aliás, aos colonos, aqueles que estão no momento morando na América do Norte. E aí temos uma imagem justamente tratando aí da chamada Festa do Chá de Boston. Então esta é uma das versões da ilustração produzida na época, e o porto de Boston estava situado em Massachusetts e era o mais movimentado das 13 colônias. Foi justamente aí que teve uma reação da lei do chá nessas 13 colônias. Por isso que temos também aí uma outra lei chamada Leis Intoleráveis, quando houve aí esta reação dos colonos. Então o governo inglês ele responde com várias leis para os americanos. Então, uma vez que houve essa revolta aí com a lei do chá, em que o governo inglês se sente ameaçado, ele implanta outras leis chamadas Intoleráveis de 1774 para os norte-americanos. Então com isso os americanos na época, foram chamados aí de intoleráveis. Então, revoltados contra essa política fiscal inglesa, alguns desses colonos vão lançar bolas de neve contra o quartel inglês. Assustados, os soldados vão reagir matando 4 manifestantes. Esse episódio é conhecido aí como Massacre de Boston e foi amplamente utilizado como propaganda a favor da independência. É interessante que as estratégias de pegar um fato, elas são utilizadas politicamente em toda a história. Qualquer tipo de fato que possa ser evidenciado, os adversários políticos, eles se apropriam para fazer política. Isso de ambos os lados, tanto do lado A como do lado B, sempre usam isso como estratégia, uma forma de deslegitimar um governo ou então desmoralizar um governo e dar credibilidade à oposição ou vice-versa. Então é uma das estratégias políticas utilizadas, que não foi diferente. Quando houve esse episódio, esse massacre de Boston, se tornou uma bandeira política, uma propaganda em favor de uma autonomia, de uma independência política da América do Norte. Esse movimento de independência com as leis intoleráveis que estimularam os colonos com forte
sentimento antimetropolitano, ou seja, a população foi alimentada por esse sentimento. Foram criadas várias sociedades secretas que uniam os colonos em torno da ideia da independência, e nesse contexto os colonos organizaram o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, de 1774, que elaboraram aí uma petição dirigida ao rei protestando contra as medidas adotadas pela Inglaterra nas 13 colônias. O segundo congresso acabou optando aí pela separação, e o comando das forças foi entregue a George Washington, um rico fazendeiro do sul, e uma comissão redigiu a Declaração de Independência, publicada em 4 de julho de 1774, onde o seu principal autor foi Thomas Jefferson. O texto da declaração defendia aí a resistência à tirania e o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. É inspirada aí pelas ideias iluministas. Por isso que o 4 de julho é comemorada a independência dos Estados Unidos da América. Temos aí duas imagens que foram ícones da representatividade política dos Estados Unidos. Então, a tradição política estadunidense elegeu alguns homens como pais da pátria, fundadores da nação, os grandes responsáveis pelo que os Estados Unidos são hoje. Eles foram representados nas mais diversas formas, em estátuas, pinturas, ilustrações, gibis, e figuram inclusive nas notas de dólar, a exemplo das que trazem a imagem de Thomas Jefferson à esquerda e de Benjamin Franklin à direita. Na próxima aula veremos aí a guerra pela independência. Então fiquem atentos, tenham todos um bom dia e fiquem na paz. Até mais.